quando a gente faz o que a gente ama, o que a gente gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte. Eu sou o Dr. Jonadab Carmo de Souza. E eu sou o Leonardo Santos e esse é o nosso canal Valores e Negócios. Hoje a gente recebe mais uma vez o pastor José Edson. Já é figurinha carimbada aqui nesse canal. E, bom, para a gente iniciar, antes até da gente de passar a palavra ao pastor José Edson, o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto que eu sei que é muito tranquilo, né? Não tem discussão nenhuma, todos concordam. A gente vai falar hoje sobre escatologia. Né? Para quem ainda não conhece o pastor José Edson, né? O pastor José Edson tem uma... É diretor ou presidente, não sei qual é o cargo, da Missão Ajudar. Lá chama presidente no estatuto, né? Mas eu não gosto desse negócio de presidente, não dá certo, não. Diretor tá bom. Diretor tá bom. Bom demais. Da Missão Ajudar lá em Acopiara, né? Cidade de Acopiara, no estado do Ceará. Tá passando umas férias aqui no Rio de Janeiro, mas eu queria, para a gente começar... A gente tem aproveitado bastante. Por isso que a gente tem aproveitado bastante ele aqui, mas eu queria assim, entender como é que funciona esse descanso ativo, porque eu estou sabendo que você, nas suas férias, você está visitando igreja, aconselhando pessoas, pregando nas igrejas e conversando com pastores, então como é que funciona? Participando de podcast. Então, assim, está trabalhando do mesmo jeito, né? Como é que o pastor tira férias? Como é que funciona isso? Bem, a gente diz que missionário, enquanto tira férias, ele quebra pedra, né? Entendeu? A gente tem essa brincadeira, né? E a gente vem para cá, né? Eu venho para cá em média uma vez no ano e venho ficar um pouco com minhas filhas. E aí a gente tem que também dar atenção, porque aqui no Rio de Janeiro concentra de 70% a 80% dos mantenedores da Missão Ajudar lá no Ceará. Então, são a maioria aqui. Lá tem gente que nos ajuda, porém, aqui é a maior parte, né? Então, a gente vem visitar as igrejas, ministrar, entendeu? A palavra, visitar os amigos, jantar com os amigos, tomar café e daí vai por diante. Fazer podcast. E aí não tem jeito, tá sempre a serviço, né? Não tem como... Na realidade... Já faz parte da sua vida, né? Então não é uma função, não é uma obrigação, uma profissão. É a sua vida, sua vida é essa. Então, exatamente, né? Não você desassociar. Não, agora eu sou o pastor José Edson, pessoa física, não vou participar de nada, não vou falar nada de Deus, não vou pregar, não vou ensinar. Então, não tem jeito. Né? Não tem jeito, não. Né? Aliás, até me desculpem aí os nossos... a nossa audiência, né? Eu esqueci da palavra, é assim, de vez em quando foge, né? Ele vai ficando velho, fugindo, mas que eu não cumprimentei vocês, né? Então, Deus abençoe a vida de vocês, estamos mais uma vez aqui para a gente continuar esses assuntos, e a gente, na realidade, imagina você aí, né? O Léo é técnico judiciário, né? Engenheiro e é técnico judiciário, Dr. Jonadab é advogado, e quando a gente faz o que a gente ama, o que a gente gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte. Né? Então, enquanto a gente trabalha, e principalmente em relação ao reino de Deus, né? Para mim é muito prazeroso. Né? Então, lógico, isso esgota, às vezes a mente esgota, né? O emocional esgota. Porque a gente tem que estar sempre pensando, preparando alguma coisa, preparando palestras. Então, esgota um pouco, mas a gente faz isso com prazer. Né? Primeiro, porque a gente ama fazer isso. Depois que a gente sabe que a gente está fazendo para Jesus, porque é tudo para Ele, é tudo através dele. E, em segundo lugar, entendeu? Porque a gente sabe que a gente está abençoando pessoas. Porque o motivo dos ministérios na igreja, né? E ele mesmo deu uns, né? Voltando lá, né? Para, né? Apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e doutores, deu a quem? Deu à igreja. Então, nós pertencemos à igreja, nós pertencemos ao povo. Pastores, líderes, pregadores e tal, que não entendem isso, né?
que diz assim, não, a minha vida é minha, ninguém tem nada a ver com minha vida, e eu estou entendendo. Não tem como desconectar, lógico, você precisa descansar, ter o seu momento de descanso. Ontem eu estava falando com uma pessoa sobre isso. Temos que descansar sim, entendeu? Porque a gente precisa restaurar, recuperar as energias. Porém, a gente servir no reino de Deus, as pessoas, é o nosso prazer maior. Isso nos traz, inclusive, felicidade. Eu estava falando esses dias com um amigo, né, sobre essa questão de ministério em si, né? Até da última vez, um dos podcasts que a gente fez aí, a gente falou dos ministérios, né, como função. Na realidade, deixa eu só fazer uma correção aqui. O ministério, né, não é título, né? Porém, não é apenas função, ele é vocação, é chamado, né? Entendeu? Específico, né? Deus chama uns para isso, para aquilo outro, tá? E para servir a igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, da igreja do Senhor. Então, veja bem, quando a gente faz isso, a gente faz com amor, e isso nos traz prazer. E eu estava falando com esse amigo, né, sobre se eu não servir para fazer a vontade de Deus, se Deus chegar assim para mim e disser, não, Edson, entendeu? Eu não preciso mais você no meu reino, não. Eu vou dizer assim para ele, bom, Senhor, então pode me levar. Porque se eu não servir para fazer a vontade dele aqui na terra, então eu não sirvo mais para viver. É forte? Mas a minha vida está atrelada a essa questão de servir, de fazer a vontade de Deus, fazer a obra do Senhor. Então, todo ministro do Evangelho, seja em que função for... Até né? O título do vídeo a gente botou, né? Vaidade, status ou serviço. Exatamente. Né? Trabalhou bem essa questão. Trabalhou bem essa questão, né? Então, entendeu? Todo ministro do Evangelho, aí não importa a função, ele está aqui para servir. Para servir as pessoas, servir a Deus. Como é que você serve a Deus? Você serve a Deus servindo as pessoas. É assim que a gente serve a Deus, tá? Servindo as pessoas. Então, se não for para servir, né, eu não sirvo para viver. Isso eu não falo da boca para fora, eu falo de coração, e Deus sabe daquilo que eu estou falando. Bacana aí. É difícil falar depois dele, né? Então, bom, dito isso, para a gente entrar aí no nosso assunto, que é escatologia. Porque já estava falando que eu estava pensando num monte de perguntas. Eu não vou fazer, não, senão depois a gente não entra no a gente não entra no assunto. É porque, assim, quando fala em escatologia, sem aqui querer, né, que o senhor ministre uma aula sobre isso, até porque a gente não tem tempo, eu queria entender um pouco, né, de como você vê qual a importância, né? Até para quem está ouvindo, por que estudar? Às vezes o cara pode pensar eu acho que até antes de qual a importância, Léo, é saber o que é. Efetivamente, né? Porque acredito que muita gente vai assistir e não sabe conhece o que é escatologia. O que é e qual é a relevância de falar sobre, de estudar sobre escatologia. Tipo, já creio em Jesus, eu fico aí, tipo, não estou muito interessado se vai ser em 2 etapas, se vai ser uma só, se eu passar na tribulação, se eu não vou passar. Senhor, que eu não passe, se tiver que passar. Então, o que seria, né, a escatologia, já que você acrescentou, e por que é importante para, né, a gente, como servo de Deus, como filho, estudar esse assunto? Bem, vamos lá, por partes, né? Primeiro, o que é escatologia, né? Para você que está aí em casa, aí nos vendo e ouvindo, né? O que é escatologia? Essa palavra escatologia, na realidade, é um termo, vem como tudo na nossa língua, vem do grego, né? É eschaton, né? Escar, tá? Fala de fim, né, de tempo do fim, e aí, escatom fala do tempo do fim, do final dos tempos. Se você for olhar para as culturas, todas as culturas, independentemente de Bíblia ou não, todas as culturas têm uma escatologia. Os maias aqui, na América do Sul, América Central, principalmente ali no caso, né, os maias tinham a sua escatologia.
Você vai ver para os astecas, eles também tinham inclusive os maias, tem uma profecia que se interpretou dos maias, né, de que 2012 era o ano chave, era o ano da... Sim, sim. Isso, inclusive surgiu filmes, 2012, né? E tal, aquela coisa toda. Então, essa escatom é tempo do fim, ou final das coisas, final dos tempos, né? E aí a logia é estudo de, logiva é um termo grego, estudo de. Então o que é escatologia? É simplesmente o estudo das últimas coisas, ou o estudo do tempo do fim. Isso é escatologia, né? A Bíblia ela tem 10 grandes doutrinas, né? E aí, se você for olhar as 10 grandes doutrinas da Bíblia, a doutrina da própria Escritura em si, como a palavra de Deus, a doutrina da teontologia, que nós chamamos, é a doutrina de Deus, da Trindade, aí vem a cristologia, a doutrina de Cristo, vem a paraclitologia, que é a doutrina do Espírito Santo, aí vem a antropologia bíblica, a doutrina do homem, vem a hamartiologia, a doutrina do pecado, vem a soteriologia, a doutrina da salvação, a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, angelologia, a doutrina dos anjos, e a escatologia é a doutrina das últimas coisas. Normalmente a gente coloca a escatologia lá no final. Vou botar uma lista de coisas aqui para esse podcast: pipoca e guaraná. É claro. Tá bom. Então, aí o que acontece? Né? A escatologia a gente coloca porque é a doutrina do fim, do tempo do fim. Se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai ter a Bíblia Sagrada, ela vai ter o Antigo Testamento, é a preparação para a vinda do Messias. Nos Evangelhos, você tem a manifestação do Messias. Em Atos dos Apóstolos, você tem a propagação do Evangelho, né? Nas epístolas paulinas e gerais, você vai ter a explicação da doutrina de Cristo. E no livro de Apocalipse, você tem a consumação. Deus criou o homem pecou, se distanciou de Deus, Deus estabeleceu um projeto, e aí, na escatologia, você tem a consumação, então, desse projeto de Deus, então, para toda a humanidade. A escatologia, então, fala disso, né? Aí você tem o Antigo Testamento, o livro de Daniel, que tem muita escatologia, Ezequiel tem muita escatologia, Zacarias tem muita escatologia. No Novo Testamento, você vai ter no ministério de Jesus, principalmente os capítulos 24 e 25 de Mateus, tem muita escatologia. Aí vem o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, tem muita escatologia. Capítulo 15 do apóstolo, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, é um capítulo escatológico que fala no final, principalmente da ressurreição, tá? Tessalonicenses fala de escatologia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, tudo fala de escatologia. Aí vem o Apocalipse é a escatologia ampliada, né, muito ampliada, é a revelação, digamos assim, maior da escatologia, tá? Então, a Bíblia, ela é a revelação. O que é a Bíblia? É a revelação de Deus ao homem. E na escatologia nós temos a consumação dessa revelação final, da restauração completa do homem, então, de volta para Deus. Então, na escatologia nós temos tudo isso. Então, mas o senhor não acha que esse termo escatologia, né, estudo do fim, e eu acho que até levou muita gente, né, na própria igreja a uma interpretação errônea do que seria escatologia? Na verdade, não precisa ter estudo do fim, estudo do recomeço, né? Porque, na verdade, o que a gente até escutou, pelo menos eu escutava quando era criança, né? Antes das coisas começarem, porque o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, e a gente cresceu com esse negócio que o mundo iria acabar, e a gente pega uma interpretação dessa dos maias, né? Que o mundo, em 2012, 2000 também o mundo ia acabar, sim. Não sei se foi Nostradamus, né? Uma interpretação de Nostradamus de 2000, e acaba levando a questão, porque, na minha visão, não é estudo do fim, seria um estudo do recomeço da humanidade, não do fim da humanidade, né? Porém é o estudo do fim da presente era, da era humana, como o homem está, como o homem se distanciou de Deus e como ele, então, a sua situação atual. Então é o fim desse, digamos assim, dessas coisas. Sim. E então vai ter o recomeço. Capítulos 21 e 22 de Apocalipse é o recomeço.
Tá? O recomeço está nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, como o Jonadab falou. Novos céus e nova terra. Não é um outro céu e uma outra terra. É o universo transformado. Quando você lê Apocalipse, capítulo 21, vi novos céus e nova terra, está falando de uma metamorfose que o universo vai acontecer no universo. Tá? Os céus aí não é o que a gente vê, é o universo, cosmos. Né? Todo o cosmos vai ter uma transformação. Por que vai ter uma transformação? Porque Deus criou o universo, né, em perfeito equilíbrio. Criou o homem também santo. Tá? Porém, o mal, né, o pecado que entrou, então, na esfera universal, não foi apenas no ser humano, ele trouxe desequilíbrio, então, para o universo. Aí o universo precisa ser, esse mal precisa ser totalmente expurgado, então, do universo. Daí essa metamorfose, então, essa transformação que vai haver no universo. Não vai acabar, a terra não vai acabar. Deus criou a terra para ser habitada, diz o profeta Isaías, e a terra não vai acabar, tá bom? Não tem esse negócio de a terra vai acabar, tá? Jesus diz, capítulo 24 de Mateus, os discípulos perguntam, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos, porque a escatologia judaica imaginava que o mundo ia acabar. Não é isso. Vai haver um final dessa presente era de coisas, entendeu? Um final, então, do mal, da ação do mal na humanidade, vai haver esse final, por isso essa escatologia estuda essa consumação, porém vai haver uma renovação de tudo, então, inclusive do universo, inclusive da Terra também, então, depois de tudo, tá bom? Então, o mundo não vai acabar. Então, essa é a questão. Agora, por que estudar? Qual a importância? Qual a importância? Estudar a escatologia. Se o próprio Jesus falou, quando o senhor ia concluir aí o versículo, quando o versículo pergunta, que ele fala que nem ele, nem ele, né, como homem, sabe, né, o dia e a hora. Isso. E qual a importância realmente da gente tentar ficar interpretando, mas se você vai lá para Apocalipse, ou todo o texto escatológico bíblico, ele é bem complexo, pelo menos para mim, né? Então, e aí você ficar tentando interpretar coisas, adivinhar coisas, e acaba levando muita gente ao erro por ficar tentando adivinhar, né? E hoje, até na própria escatologia, você vai falar aí mais para frente, são várias correntes, né? Pelo menos umas 3 aí, tem umas 3 correntes. Então, qual a importância? Por que eu, como cristão, eu tenho que ficar tentando entender o que vai acontecer lá na frente, se isso não depende de mim? Eu dependo de saber que Cristo, eu creio no Senhor Jesus Cristo, estou salvo, tenho minha missão, minha função aqui na Terra, meu propósito como servo do Senhor, mas para que serve eu ficar tentando adivinhar o que vai acontecer lá no final? Bem, vamos lá. Primeiro, para que serve qual a importância, né? Exatamente. Primeiro não é adivinhar em si, mas é tentar entender qual a importância. A importância não é para a gente mesmo. Qual a importância para nós? Para nós estarmos vigilantes, aguardando, então, porque na consumação tem um ponto-chave nessa consumação de todas as coisas. Qual é o ponto-chave da consumação de todas as coisas? É a volta do Messias. E aí Jesus, em várias situações, diz assim, entendeu? Bem-aventurado aquele que achar fazendo assim. O que é esse fazendo assim que Jesus diz lá em Mateus e em outros evangelhos, né? Esse fazendo assim é fazendo a vontade de Deus, é estar preparado, então, para a volta dele, a qualquer momento. No caso aí, para a volta de Jesus, do Messias, tá? Então, qual a importância disso? A importância é exatamente nos preparar, estarmos, então, preparados para esse momento, porque a nossa salvação, porque tem aquele lance, eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Bem, não é bem assim. O próprio livro de Apocalipse diz, aquele que persevera até o fim, ele vai ser o quê? Salvo. Entendeu? Jesus diz no capítulo 15, né, do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, que ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, nós somos os galhos, os ramos, e todo galho, todo ramo nele que não dá fruto,
corta ele e joga fora e seca. Ou seja, para mim estar ligado à videira verdadeira que é Jesus Cristo, aguardando esse momento, então, do encontro final com ele, eu preciso estar ligado a Cristo. Para mim estar ligado a Cristo, eu preciso entender também, inclusive, os sinais do seu retorno, porque ele não diz o dia nem a hora, porque nem ele mesmo sabia. Porém, ele deu sinais. Então, o que a escatologia principalmente estuda? Ela estuda os sinais. Então, os sinais são importantes. Nós estudamos os sinais. Agora, aí entra o que você falou, as várias correntes escatológicas. Nós temos, na realidade, não 3, mas nós temos 4 principais correntes escatológicas. É a preterista, e eu não vou aqui, digamos assim, explicitar tudo que cada uma defende, porque nós não teríamos tempo para isso, né? Tá? Mas é a preterista. Na escatologia preterista, tudo aconteceu na época, então, do primeiro século, né? O livro de Apocalipse, a interpretação é que a coisa aconteceu aqui só... basicamente a partir do capítulo 19 é que seria futuro, o resto tudo aconteceu no passado, tá? A idealista, o que a idealista entende, né? Que na realidade o livro de Apocalipse ele não fala de coisas reais, mas apenas de maneira simbólica fala da luta entre o bem e o mal, né? Só nesse campo. E a idealista ela não entende que Jesus voltará para estabelecer um reino aqui na Terra, não entende dessa maneira. Esse reino, a humanidade vai ser cristianizada e esse reino então vai acontecer através da própria igreja em si. Então, a idealista é a escola que eu menos apoio, é a idealista, né? Aí a escola futurista, que somos nós, no caso eu, né? É dispensacionalista ou futurista, porém eu sou com ressalvas, né? E a historicista, que as coisas vêm acontecendo na história. A historicista foi a escola que ela mais digamos assim, é a escola que durante a história da igreja ela vem acontecendo. Então, essas 4 escolas principais nós temos na escatologia. E tem as várias, vamos chamar de sub-escolas dentro dessas próprias escolas. Dentro delas mesmas. Delas, sim, entendeu? Dentro da própria escola, como eu falei, tem a ver para a gente mesmo se preparar. Para o retorno, para a gente entender os sinais, para então estar preparados para o retorno, ou seja, estarmos vigilantes. Mateus 24, e principalmente o 25, o que Jesus está falando? Está falando da vigilância. A parábola das 10 virgens, né, entendeu? Das bodas, e daí para a gente estar o quê? Vigilante. Então, a importância da escatologia na realidade, para a gente se preparar para o encontro com ele, porque a gente não sabe o dia e nem a hora. Agora, o grande problema das escolas escatológicas, aí agora vai a minha crítica aos escatologistas, né? Eu, por exemplo, eu respeito muito as escolas escatológicas. Por exemplo, tem um camarada que é um arqueólogo, né, na internet, talvez hoje, no mundo evangélico, que tem mais seguidores e tal, eu acho que é pelo menos 2,4 milhões, né, de seguidores, que é o Dr. Rodrigo Silva, né, o adventista, né, Rodrigo Silva, e eu respeito muito o Rodrigo Silva, tá? É um cara que eu vou te contar uma coisa, eu acompanho os vídeos dele, vejo, né? Porque eu tenho muita, principalmente na área de arqueologia, porém, quando chega na área de escatologia... 1.400.000. Hã? 1.400.000. 1.400.000. É porque ele tem a Novo Tempo, né, que é a da Adventista, e ele tem os seguidores dele mesmo, pessoal e tal. Então, juntando tudo, talvez dê até mais do que isso, né? Mas, então, eu respeito muito o Dr. Rodrigo Silva. Porém, na área de arqueologia, o cara é fantástico. Porém, eu discordo dele na área escatológica. Tem muita coisa que a escola escatológica dele mistura um pouquinho historicismo com idealismo, né? Com a escola historicista e a escola idealista. Na escola historicista eu apoio grande parte, mas quando chega na história idealista, eu já discordo um pouco, tá? Porém, eu respeito a interpretação.
Eu estava ontem conversando com meu amigo João, né? Meu amigo João Batista, essa noite, né? Tive a oportunidade de me hospedar na sua residência essa noite, dormir por lá, e eu estava conversando com ele, inclusive, sobre isso que a gente ia fazer hoje, né? Eu vou falar de escatologia, né? E nós temos, eu e João, temos diferenças escatológicas, né? Nós pensamos diferente, tá? E eu estava falando, João, no dia que a gente se encontrar com Cristo, aí a gente vai formar lá um grupo das principais escolas, né? A idealista, a futurista, né? Que é a dispensacionalista, a historicista e a preterista. E aí vamos dizer assim, aí vamos chamar Jesus. E aí, Senhor? Jesus vai dizer para você, estava tudo errado, né, Jesus? Todas as quatro estavam erradas. Todas as quatro estavam erradas. Entendeu? Estavam se preocupando à toa. Porque é muito maior do que a gente imagina. Então, o que tem que acontecer? Nós temos que respeitar. Eu tenho, mesmo com muita discordância na escola idealista, tem pontos convergentes, eu respeito. Na escola preterista, né, entendeu? Eu respeito, apesar de ser muito discordante daquilo que eu imagino. A escola historicista é a escola que eu mais, digamos assim, mais me assemelho. Das, né? que você não é a que eu mais, exatamente, que eu gosto. Até porque foi a escola predominante na história da igreja, né? Tal. E na minha escola, mesmo dentro da minha escola, eu tenho discordância. Porém, tem um ponto-chave. E é aí que a gente tem que entender. Esse ponto-chave é o ponto da volta de Cristo. Mesmo os idealistas, que eles não creem num reino literal de Cristo aqui na Terra, no reino milenar, eles não creem em milênio literal, Cristo governando, mas Cristo governando através da igreja, porém eles creem, então, numa eternidade ao lado do Senhor Jesus. Que, então, de forma... Então, bem resumida, assim, acho que o único ponto que todos concordam é a segunda vinda e o estado eterno. Exatamente, o Estado eterno. O Estado eterno, né, entendeu? Todos concordam, todas as escolas concordam. E nesse Estado eterno, que todas as escolas se encontram, digamos, tudo através de Jesus Cristo. Tudo vai acontecer através dele, tudo é para ele, tudo é dele, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, tá bom? Então, tudo vai ser para Cristo, através de Cristo, e nós vamos viver eternamente no Estado eterno e eternamente ao lado dele. Então, e aí, esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Então, nós vamos discordar, mas nós temos que discordar com respeito. Beleza, eu não concordo com isso, eu não concordo, como eu falei, não concordo no ponto da escatologia. A maior parte da escatologia não é do Rodrigo Silva, é da adventista. Eu não concordo em grande parte, mas eu concordo em muitas outras coisas. E num ponto-chave eu concordo: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, e Jesus Cristo vai voltar e ele vai, entendeu, estar conosco, e nós vamos estar com ele. Então esse é o ponto-chave da escatologia. Nisso a gente não pode discordar, a gente tem que concordar. Porém, entendeu? Tempo, época e tal, essas coisas todas e tal, maneira como vai ser e tal, aí nós vamos discordar. Por quê? Não está revelado. Por exemplo, Apocalipse, vamos dizer assim, 90% da linguagem de Apocalipse ou mais é simbólica. São símbolos. Uma besta de 7 cabeças e 10 chifres e tal, entendeu? O que é essa besta? E tal, um dragão e tal, aquela coisa toda. Então é simbólica a linguagem. Porém, dentro da nossa escola, nós queremos que é uma linguagem simbólica, porém que fala de coisas reais. Então nós vamos discordar, mas vamos nos respeitar e não vamos ficar brigando por causa disso. No dia que a gente encontrar com ele, aí a gente vai entender plenamente. Posso polemizar aqui? Guarda, deixa eu só falar. Só para você que chegou até aqui. Não esquece da polêmica, não esquece, anota aí. Mas só porque a gente não fez ainda, para você que chegou até aqui nesse vídeo, não deixa de curtir. Sim. Né? Antes que o Jonas, de repente, incentive você a não curtir, já deixa a curtida, independente do que ele vai falar. Deixa a curtida, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho lá com as notificações, porque eu falo bastante sobre isso, né? Às vezes a pessoa até gosta do conteúdo, mas esquece. Eu mesmo, por exemplo, quando eu assisto na televisão,
na TV, eu às vezes esqueço de curtir, porque, sei lá, não tô muito, eu tô mais acostumado no celular, você vai lá, deixa curtida rapidinho, né? Mas, às vezes, tem pessoas que assistem no tablet, assistem na TV, assistem em outro meio. Então, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar, deixar nos comentários o que você acha, né, até aqui. Basicamente, nós falamos, né, da importância de se estudar a escatologia, que é realmente essa coisa da vigilância, né, de estar vigilante de forma bem resumida. A gente falou que escatologia não é só o livro de Apocalipse, né, como algumas pessoas até podem entender. Existem porções apocalípticas, vamos chamar assim, em várias áreas da Bíblia, né? Então não é um assunto que está solto, está ali isolado. Apocalipse é a consumação, é o assunto ampliado, Sim. Muito ampliado. E essa terceira parte, né, que você colocou agora também é muito importante, que é a questão do respeito pela divergência de opiniões. Sim. Né? Da gente tem os pontos que são ali, que convergem, a questão do estado eterno, a questão da segunda vinda, mas desse meio que a gente discordar, né, que a gente tenha tolerância e que a gente tenha respeito, né, pelas outras visões. Agora, Jonas, você que quer polemizar, diz aí, qual é Porque assim, tipo, o senhor falou da importância e tudo mais, e falou de eu tenho que estar preparado para saber o fim, próximo do fim. Mas, na realidade, na minha visão, eu tenho que estar preparado todo dia. Eu não tenho que estar preparado para saber quando vai ser o fim, porque senão eu ficaria numa situação muito cômoda. Se eu sou um cara que tem o conhecimento, por isso que Jesus falou, e Jesus mesmo falou que a gente não sabe o dia nem a hora. Se eu sou um cara que eu tenho o poder de ter esse conhecimento de que não, vai ser no período tal, vai ser na época tal, então eu vou viver minha vida de qualquer maneira. Aí eu faço ao contrário, eu faço o inverso. Eu vou viver minha vida ao contrário, vou viver minha vida de qualquer maneira, e quando estiver próximo, porque pelos meus estudos, pela forma que eu estou aprendendo, porque eu estou próximo do fim, vamos dizer assim, da volta de Jesus Cristo, né? Eu sei que existe a volta individual, até acredito muito mais nessa do que na volta... Acredito também, né? Como o senhor falou das escolas, eu tenho a minha que eu me filio, mas eu me preocupo muito mais com a volta individual de Cristo para mim do que na volta coletiva. Né? Então, se eu tenho que estar preparado todo dia, né? Não é... Por que eu preciso saber o fim? Porque, como eu falei, se eu sei o fim, eu posso simplesmente viver uma vida de qualquer forma e quando estiver próximo do fim, eu vou ali, vou me consertar com Cristo. Bem, quando eu falei de estar preparado, vigilante, por causa dos sinais, e a gente estuda os sinais, não quer dizer que você vai saber, não. Até porque tem um negocinho assim que é muito básico, a gente fala nisso, vira até um chavão, né? Que existe tempo de Deus e tempo humano, mas isso é real. Isso é real. Tempo de Deus é kairos. No próprio grego, o que é o tempo kairos? É um tempo indeterminado, um período indeterminado, uma estação, um período, né, do tempo, que não fala de um ano específico, de 2 anos, de 3 meses e tal, entendeu? Mas fala de um tempo indeterminado que só Deus conhece. E o que é o cronos, que é o tempo humano? São anos, meses, dias, horas e tal, é o nosso tempo. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, Deus pode dar sinais e a gente imaginar, então, que por causa daqueles sinais vai acontecer agora. Então, o bom da escatologia é que os sinais vão acontecendo e a gente cada vez mais, porque a gente tem que estar preparado, e aí você tem razão, para qualquer momento, até por causa da chamada individual, como você falou. Qual é a chamada individual? Nós podemos morrer. E eu posso estar aqui falando, daqui a pouco já não estou mais. Então eu tenho que estar preparado. Porém, tem uma outra coisa que eu não falei sobre... Tem uma coisa muito interessante, que é o livro de Apocalipse, por exemplo, né, que é o principal livro da escatologia. Ele, durante muito tempo... Aliás, eu encontro pessoas, né, dizendo que tem medo do livro de Apocalipse, não gosto de estudar por causa das figuras, porque tal, entendeu? Aquela coisa toda, tal, dragão, entendeu? Bestas e tal, muita catástrofes e tal, aquela coisa toda. Tem pessoas que têm medo do livro de Apocalipse. Não, o livro de Apocalipse, ele não é para colocar medo, a escatologia não é para colocar medo, é para trazer esperança.
Porque há esperança. Então, a escatologia também nos traz esperança. É importante a gente estar, então, estudando, entendendo, olhando, inclusive, os sinais, além da gente estar vigilante, esperando para qualquer momento, porém, também a gente ter esperança que, no final das contas, Deus vai vencer na história. Né? Deus vai sempre vencer, e quem está com ele será vencedor também. Então, o livro de Apocalipse, a escatologia de uma maneira geral, ela nos traz esperança também, esperança que no final da história, então, nós vamos então estar do lado vencedor. Aqueles que servem a Deus através de Jesus Cristo vão ser vencedores. Tem uma outra coisa também importante da escatologia, é que quando eu falo dos sinais, eu estudo e falo dos sinais sem essa dogmatização, sem essa coisa de controle, como, por exemplo, dentro da minha própria escola, e aí vai aí para nós os futuristas, né, que são dispensacionalistas. Por vezes essa escola é chamada de futurista. Quando você ouvir falar futurista, milenista ou pré-tribulacionista, dispensacionalista é a mesma coisa, tá bom? São os futuristas, né? A escola, ou dispensacionalista, como é chamado. Então, vai aí uma crítica para nós, os dispensacionalistas, vou chamar de dispensacionalista para não ficar falando esse negócio todo aí, tá bom? Então, existe uma crítica, porque nós somos muito radicais, como, por exemplo, os historicistas em algumas áreas também são muito radicais em dizer, inclusive, que as outras escolas, inclusive tem gente dentro da nossa escola que diz que os outros são heréticos, tipo... A igreja vai passar pela grande tribulação. Eu vou polemizar. A igreja vai passar... Ah, não, isso é heresia. Não, gente, não é heresia. Por favor, meus irmãos, vamos respeitar. Respeite a outra escola, respeite o outro pensamento. No final, você crê que vai se encontrar com Cristo, não vai? Aqueles que creem que vão passar pela grande tribulação também vão se encontrar com Cristo, não crê? Então, o importante é o encontro com Cristo. Isso é o que é mais importante. Então, o importante é o encontro com Cristo. No final, todos nós vamos nos encontrar com Cristo. Isso é importante. Quero eu não precisar passar pela grande tribulação. Mas se eu tiver que passar, eu tenho que estar preparado. Então, só tem que haver esse respeito. Então, a escatologia nos mantém vigilante, nos traz esperança, tá bom? Nos traz esperança para a gente, então, aguardar esse momento. E tem outra coisa, quando eu falo desse tempo do fim, como eu estava falando, né? Para pessoas, por exemplo, que ainda não têm Jesus, aí as pessoas começam a olhar os sinais. Elas começam a ver os sinais, os acontecimentos. Aí eu vou lá para a Bíblia e digo, tá vendo? Jesus falou sobre isso. O apóstolo Paulo falou sobre isso. No livro de Apocalipse tem coisas sobre isso. Então, aí a pessoa... Então a Bíblia está se cumprindo. Então, se a Bíblia está se cumprindo, coisas que foi profetizada, então a outra parte também vai se cumprir. O que é? A volta de Jesus. Então, eu preciso estar preparado. Então, eu posso ajudar essa pessoa também na crença, na conversão dela a Jesus Cristo. Quando eu falo... Aliás, hoje... Tem uma mensagem que Deus é muito propício a esse momento aqui, nosso, porque tem uma mensagem que Deus tem colocado em meu coração, que falar da volta de Jesus. É muito importante hoje para a igreja falar desse assunto. Você, meu irmão, minha irmã, pastor que está nos vendo e ouvindo aí, fale da volta de Jesus. Você precisa falar disso. Porque essa é a maior esperança da igreja, é a volta de Jesus. Nós não somos religiosos para ter uma religião, para ter uma vida zen, para ter uma vida e tal, sei lá. Não vira igual a torcida organizada, né? Exatamente. Cada um levanta a sua bandeira. Só falta brigar igual a torcida. Exatamente. Então, a volta de Jesus, que é o ponto culminante da escatologia. É a volta de Jesus. É a mensagem culminante da escatologia. Então, eu tenho que falar da volta de Jesus, né? Então, eu tenho falado isso nas mensagens que eu tenho transmitido, tenho falado muito da volta de Jesus. E eu quero cada vez mais falar da volta, porque eu creio plenamente na volta de Jesus. Eu creio que Jesus vai governar, tanto no governo transitório, que é o governo milenar, como no governo eterno, no estado eterno. Jesus, então, ele vai estar, então, irmanado com o Pai, com o Espírito, então, junto conosco, então, para toda a eternidade. Então, eu creio nisso. Então, cada vez mais eu quero falar sobre a volta de Jesus.
Bom, eu tenho uma pergunta, pode? Bom, deu para você? Deu, com certeza. Então, por isso que eu entendo que é importante, né? Não é porque a gente tem que... entendeu? Então, eu tenho que adivinhar o dia. Não, aí não. Aliás, todos os grupos que tentaram encontrar os dias, eles se deram mal. Né? Os testemunhos de Jeová eles se deram mal. Os próprios nossos irmãos adventistas lá atrás, tanto é que os irmãos adventistas hoje não datam mais, não. Mas lá atrás, no início do adventismo, né, na realidade, que se tornou depois o adventismo, né, de Miller, né, na época, né, antes de Ellen White, da irmã Ellen White, né, antes disso, né, veio essas coisas das datações e nada aconteceu. Aí, entendeu? Aí eles entenderam, hoje eles entendem, não, eu não tenho que datar a volta de Jesus, não. Mas tá certo. Não, na verdade eu queria levantar alguns pontos que são polêmicos, e até para entender a sua posição, né? Tem uma música aí que está em alta, que fala sobre arrebatamento. Mas a igreja será arrebatada. Então, é do Jefferson e a Suelen. Qual é o seu entendimento sobre arrebatamento? Bem, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Em duas situações. No capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, versículo 13 em diante, Jesus está falando, né? Você pode até achar aí, pode ler isso, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo de número 13 até o 17, até o 16, né? Do 13 até o 16, leia aí para mim. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com o grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pronto. Então, a palavra arrebatado está na Bíblia. Aí tem as traduções diferentes. O que é essa palavra arrebatar? É tomar com força. Tomar de maneira imediata e com força. Tá? Essa é a palavra arrebatar. Então veja que no texto aí diz que nós, os que morreram, ressuscitarão primeiro, depois nós que ficamos vivos seremos o quê? Arrebatados e nos juntaremos nas nuvens. Momento é quando o Cordeiro vem buscar a igreja, Jesus vem buscar a igreja para estar com ele durante um período, lógico, depois a gente entende que dentro da nossa escola, que ele vai então voltar para governar mesmo e a igreja glorificada vem com ele. Aí você tem alguns textos bíblicos, inclusive em Zacarias capítulo 14, quando ele vem com seus santos, diz a Bíblia Sagrada, diz Zacarias capítulo 14, depois você pode ver lá, versículo 5. Então, existe a palavra arrebatamento. Essa palavra arrebatada é dessa forma. Agora, tem também no livro da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo de número 51, que diz assim, ó: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Essa palavra dormir aqui é morrer, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, o apóstolo Paulo entendia que quando Jesus voltasse, iriam ter pessoas vivas, né? Eles imaginavam que era aquela geração. Olha, a primeira geração da igreja imaginavam que era naquela geração. Então, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Esse texto aqui, ele se une ao texto aí que foi lido, que o Léo foi lido, principalmente o versículo 16 e 17. Tá? Aí diz assim, como é que vai acontecer isso? Num momento, num abrir e fechar de olhos, na sua tradução. Você sabe o que é essa palavra aqui, abrir e fechar de olhos? É isso aqui, ó. Pestanejar. No original, um pestanejar. Então, essa ressurreição
né? E essa transformação dos que estiverem vivos vai acontecer num pestanejar, tá? Num pestanejar. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, essa palavra, aí junto os dois textos, aqui é num pestanejar, de maneira imediata, e a palavra arrebatamento entendeu? Digamos assim, essa palavra tomar com força, tomar de imediato, né? É rápido, né? Coisa desse tipo assim. Então, a palavra existe na Bíblia. O termo existe e esse termo existe uma convergência desses dois textos, num pestanejar. Essa transformação do corpo de quem estiver vivo e a ressurreição dos mortos. Então, a palavra está na Bíblia. Agora, a questão é, quando é que vai ser? Vai ser, aí entra a outra parte, antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação, ou no final da grande tribulação, ou ainda depois do milênio, como alguns imaginam. Os idealistas, principalmente. Ou depois do milênio. Tá? O milênio, lembrando para os idealistas, é a igreja, então é Jesus governando através da igreja. Não, porque tem escola que não acredita nesse arrebatamento. Né? Exatamente. Então, tem escolas que não acreditam. E eu respeito. Por exemplo, a minha escola. Tá? A minha escola, ela que é a escola dispensacionalista, nós cremos no arrebatamento. Nós cremos no arrebatamento. Aí entra a divergência quando vai ser. Porque na escola, por exemplo, mesmo nas escolas historicistas e tal, elas creem que o corpo vai ser transformado e os mortos vão ressuscitar. Isso é ponto convergente. Quem estiver vivo vai ter o corpo transformado para participar do reino eterno e, entendeu? Quem estiver morto vai ressuscitar em um corpo imortal, incorruptível, glorioso, que não se corrompe mais, que não sente mais dores e tal, e imortal, principalmente a imortalidade. Tá? Então, nesse ponto, nós convergimos. Agora, isso vai acontecer, nós vamos nos encontrar com ele nos ares, e veja que o texto de Tessalonicenses é explícito. Nós vamos encontrar com ele nos ares. Eu estou pensando na pergunta, mas entendeu? Deus tocou no meu coração. Pode fazer. Então, ele é explícito. Agora, tem aqueles que entendem sim que nós vamos nos encontrar com ele nos ares, mas já no momento que ele estiver descendo e aí para governar. Então vai ser nesse momento aqueles que creem que na realidade a igreja vai passar pela grande tribulação. Então não tem nenhum problema. O problema, a questão toda, veja, que no final vamos nos encontrar com Cristo. Isso é que tem que convergir. Sim. Se vai ser um arrebatamento, aí entra arrebatamento secreto, aí a Bíblia não fala Tem Deixados disso. Para Trás que trata isso. Isso, Tim Halo, exatamente, né? Tal, aquela coisa toda, uma história e tal, mas é baseado na escola dispensacionalista, né? Sim. O Tim Halo baseia, então, os seus escritos e foi passado, então, para os filmes, então, entendeu? Baseado na escola dispensacionalista. Porém, arrebatamento secreto, né? Tal, vai ser secreto? Não vai ser secreto? Vai ser, porém, a palavra arrebatamento está na Bíblia. Vai ser invisível para quem ficar dentro da nossa escola, crer dessa forma, entendeu? Ou não vai ser invisível, porque, olha, Jesus subiu. Como é que Jesus subiu? Todos estavam o quê? Vendo Jesus subir. Não foi quando Jesus foi recebido nas alturas? Sim. Então, aí alguns defendem, não, nós vamos nos encontrar com ele, mas todo mundo vendo, vamos nos encontrar, tipo um cortejo de recepção para a descida, então, do noivo, né? Entendeu? De Jesus Cristo, do Cordeiro, né? Então, alguns entendem dessa maneira, não é secreto, não importa, o importa é que vamos nos encontrar com Cristo. Vai ser lá nos ares, aí dentro da escola dispensacionalista, vamos passar um período lá com ele, como fica aqui o mundo, né? Em grande tribulação, de 7 anos, exatamente, essa coisa toda. Tá bom? Aí já são outras questões, tá? E agora, a questão é, Jesus vai voltar e a igreja vai se encontrar com ele. Porém, essa palavra arrebatamento
converge para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, num piscar de olhos. Então, há uma convergência. A palavra é bíblica e está na Bíblia. Então, só Paulo que fala, então, né? Só Paulo que fala. Dessa forma, só Paulo que fala. Então, o que acontece? Não é assim, arriscado. Eu sei que Paulo, quem sou eu para criticar Paulo? Não pretendo 2000 anos depois ser aqui o... Mas não é arriscado você pegar um negócio que só um cara falou, por mais... mas ele fez todas as bases. Você escrever para trás é uma coisa, né? Você projetar para frente, acho que é diferente. Não é complicado pegar o que um cara falou e criar uma doutrina baseada nisso. Isso. Aí nós iríamos desconsiderar a Bíblia como a plena, inspirada palavra de Deus. Aí nós vamos dizer, então, a Bíblia ela não é plenamente inspirada. Ela contém a palavra de Deus, como os liberais dizem. O que o senhor acha sobre isso? Não, eu creio. Você acha que ela é plenamente inspirada? Eu creio que ela é plenamente inspirada. Eu creio que a Bíblia é plenamente inspirada. O senhor acredita que em alguns momentos ele é muito mais uma palavra da pessoa do que uma palavra de Deus? O apóstolo Paulo, quando ele entra em resposta, por exemplo, acerca do casamento, ele diz assim: isso aqui quem defende sou eu. Isso aqui é mandamento de Jesus. Isso aqui sou eu. Tá? Então, mesmo que ele seja inspirado, então, pelo Espírito Santo, a gente entende, tá? Então, veja bem, daí, então, o grande problema de nós, então, desconsiderarmos isso aqui pode ser, isso aqui pode não ser inspirado e tal. E aí eu não estou querendo dizer aqui que, por exemplo, a escola dispensacionalista, arrebatamento, isso é pleno, isso é categórico, isso é absoluto e tal. Porém, a palavra está da maneira que vai ser, aí sim, aí existe o problema. Por exemplo, vamos falar essa palavra, arrebatamento, tomar com força, sequestrar, rapto. Você vai ter um sequestro, digamos, invisível para quem está em volta, porém você também tem um sequestro visível, uma pessoa que foi pega, foi sequestrada, de repente foi arrancado do seu lugar e tal. As pessoas estão vendo em volta, estão ali, traçando um paralelo. Então imagine então, essa palavra arrebatamento dessa forma, tá? É um sequestro rápido. Rápido, tá? É um sequestro rápido. Porém, quem está em volta vai ver? Não vai ver? Aí já são outras questões. Piscar de olhos, aí entra essa coisa. A ressurreição vai ser um piscar, aí é a ressurreição, num piscar de olhos. Agora, a subida para o encontro com Cristo, vai ser também assim? Não vai ser assim? Vai ser visível para todos que estão em volta? Aí é outra questão. Sim. Agora, a palavra arrebatamento está. Então, quando a maneira é como se interpreta a questão, é como se interpreta verdade, essa palavra assim, até a minha pergunta, né? Primeiro porque eu acho importante falar, o canal é para isso, né? Sim, e pode ser a dúvida de outra pessoa. Sim, tá? Com certeza. A pergunta, sem querer até estender a discordância, não é a minha opinião pessoal, tá? Eu só levantei. Pode ser a dúvida de alguém e assim, os pontos principais não tem discussão. Né? A questão da volta, a questão do encontro, a forma ali como isso vai acontecer, que Sim. pode ser que tenha alguma discussão, alguma discordância, mas até a questão, né? Olha como você me respondeu, eu não quero estender a discussão, até porque falar com ele é difícil. Mas olha só, quando eu falei de Paulo, que só ele fala isso, você me respondeu, não, mas aí você vai considerar que a Bíblia não é inspirada. Se isso for a resposta para tudo que não tem resposta, eu acho que a gente entendeu. Eu entendi. Você não acha que, sei lá, Deus abriu ou não o Mar Vermelho? Acho que é um consenso meio que não foi exatamente no lugar que está escrito. Então a Bíblia está errada, ela não foi inspirada porque ela contém um erro de geografia? Não foi possivelmente no lugar, certamente não foi no lugar que conceitualmente se dogmatizou que foi naquele lugar, mas na própria Bíblia já tem o lugar. Então, quando você vê, não é exatamente na parte mais larga do Mar Vermelho, naquela parte, é na parte mais estreita do Mar Vermelho. Só que a Deus operou milagre. Não no lugar que se imaginava. Esse é o ponto principal. Deus operou milagre. Então, a questão por exemplo, tem coisa, Deuteronômio 29. Sabe o que está escrito? Não. Deuteronômio 29. Só conheço Salmo 23.
Tá bom. É lógico que o texto ele não está falando exatamente daquilo que eu vou falar, está falando de outras questões, porém, isso se aplica ao geral. As coisas encobertas são para Deus, entendeu? E, porém, as reveladas são para vocês e os seus filhos. Então, tem coisas encobertas que é para Deus. A própria data da volta do Senhor, Jesus disse, ninguém sabe. Daí não podemos tentar adivinhar. Temos que perceber os sinais. Estar atento aos sinais. Para esperarmos cada vez melhor e nos prepararmos para o encontro cada vez melhor, entendeu? E para nos trazer esperança, por exemplo, tudo que nós estamos vendo na sociedade hoje, nós estamos vendo a sociedade hoje, a humanidade hoje, se não houver, digamos, um reviravolta, né, da maneira que a sociedade vai hoje, a sociedade vai virar, digamos, um caos totalitário. Isso não é só no Brasil, tá aqui um advogado, sabe disso. Tá? Porém, entendeu? Isso é um dos sinais. Porém, quando é que vai acontecer, o momento que vai acontecer, aí é outras coisas, tá bom? Aí já são outras coisas. Até aqui a gente concordou. A minha questão é somente sobre, tipo assim, tu criar uma doutrina com base no que um cara só falou. Aí tu me responde com a questão da inspiração, mas erro por erro tem erro em outros lugares. Então, ela não seria inspirada? Aí, se você disser assim, não, então o apóstolo Paulo estava errado. Ele estava errado. Sim. Aí você vai dizer assim, bom, a Bíblia não é plenamente inspirada. Eu não digo que ele estava errado, eu digo que de repente era uma opinião dele. Entende? Não é. Ele coloca aqui cabalmente. O texto entendeu? Fala cabalmente. Então, olha só, aí você vai criar um problema sério para nós os cristãos. Aqui é inspirado? Não, aqui... Aí nós vamos escolher o texto inspirado. Tá, lógico. Aí você tem que olhar a cultura da época. A cultura, porque tem textos na Bíblia que é cultural, que tem a ver com a cultura da época. Cultura e com o tempo, né? O tempo, exatamente, questão do tempo. Por exemplo, o Antigo Testamento. Se você for olhar o Deus que nós servimos e for pegar o Antigo Testamento, você vai dizer assim, entendeu? Deus é um Deus islâmico, é o Deus que os islâmicos ensinam, né? Entendeu? Que é um Deus vingativo, né? E tal, aquela coisa toda. Porque a ética do Antigo Testamento ela é preservacionista. Tá? Deus manda que o povo invada a terra, retorne à terra que era deles, que Abraão, Isaac e Jacó tinham comprado aquela terra. Aquela terra ali, Abraão, Isaac e Jacó foram comprando aos poucos. E simplesmente quando Jacó com sua família foi para o Egito, ele foi, na realidade, quando retornou 400 anos depois, eles estão se apossando novamente da terra que ele já era deles por direito, os seus antepassados. Tá? Então Deus manda que eles destruam todas aquelas nações, de todos, e Deus manda. Se a gente olhar isso, inclusive homens, mulheres e crianças, né, a gente diz assim, pô, Deus, é um déspota, é um sanguinário e tal, mas tem a ver o seguinte, o Salvador viria à humanidade, o próprio Deus viria habitar entre nós. E qual era o povo que Deus, então, através de que povo Deus viria? Através do povo judeu. Sim. Então, para o povo judeu ser preservado como nação, ele precisava destruir aquelas nações, porque naquela época não se tinha a linguagem da negociação política e tal. Era a noção de posse e propriedade. Exatamente. Era a lei do mais forte. Se não destrói, vai ser destruído. E tinha um outro problema. A questão da adoração a cultos, a ídolos e a tanta coisa mais, né? Entendeu? Que tinha entre os cananeus e tal. Então, Jesus deveria vir em uma nação, na realidade, onde se adorava ao único Deus. Porque Jesus, ele não veio já sabendo que era Deus. Ele aprendeu, ele foi crescendo e aprendendo, crescendo em estatura e em conhecimento e em graça. Ele aprendeu a entender, então, quem era ele. Ele era Deus. E só na fase adulta ele entendeu isso. Então, por isso que a ética do antigo é diferente, é uma ética preservacionista. Então, se formos olhar sobre esse ponto de vista, né, o Antigo Testamento, então, ele está totalmente desconexo do Novo, né, sob o ponto de vista desses... entre aspas, dessas... não quero estender, não. Guerras todas. Posso fazer uma pergunta para a gente encerrar? Pode.
Posso para a gente ir encerrando ou você tem mais alguma coisa? Tem mais uma. Tem mais uma? Tá? Porque a minha, não sei se ele vai estender também, se dá para estender. É porque, gente, eu sou muito detalhista. Não, sim. Eu sou muito detalhista. É bom, é para aprender eu gosto mesmo. de fazer essas conexões. Na realidade, como o Léo falou, tem muita coisa que a gente tem o nosso pensamento, só que a gente gosta de perguntar para poder, primeiro, vir uma explicação melhor, até para a gente e para as pessoas que estão assistindo, né? Que às vezes é uma dúvida das pessoas que estão assistindo. Sim. Como a gente aqui, nosso canal, a gente fala, né, valores e negócios, então a gente passa uma mensagem também para empreendedores, empresários. Sim. Como essas pessoas, na sua visão, elas devem viver, né, o cara que é empresário, que é empreendedor, esperando a volta de Cristo? Por que vou te fazer essa pergunta? Porque aí, de repente, o senhor vai até explicar melhor, né, como o senhor bem já deixou claro aí, que eles já esperavam a volta de Cristo naquela geração. Né? Sim. E você vê lá em Atos, né, quando a igreja começa a se formar, e eles estavam ali vendendo tudo, repartiam o pão e estavam em comunhão, e tem umas interpretações que dizem que eles faziam isso porque eles já estavam achando que Cristo já iria retornar. Ou seja, eles estavam deixando a vida deles de negócio, empresarial, né, social, para viver ali esperando Cristo. Como empresário hoje, como o empreendedor hoje, ele deve viver esperando essa volta de Cristo? Qual é a tua ideia? Ele tem que abrir mão das coisas dele? Não, porque agora eu tenho que esperar Cristo voltar. Como é que tem que ser essa vida desse empresário hoje, ligada aí à volta de Cristo? Legal. Isso aí é legal. Eita! Isso é boa. Eita, muito boa essa. Bem, vamos lá. A igreja primitiva realmente ela interpretou que Cristo voltaria naquela geração. Inclusive, um grupo de saduceus, da linhagem dos saduceus, que não acreditavam em ressurreição, começaram a se converter e dentro da igreja começaram a perturbar quando as pessoas começaram a morrer, porque eles não acreditavam em ressurreição. Aí eles começaram a perturbar a igreja, tá vendo? Morreu, e aí? Ele não voltou e tal, e fulano morreu e tal, e aí? Morreu, acabou. Que os saduceus eram, nesse sentido, ateu, apesar de crer em Deus, mas eles não acreditavam em vida após morte, né? E aí eles começaram a perturbar. E na igreja tessalônica, inclusive, nós lemos o texto aí de Tessalônica, tinha um grupo lá, porque o apóstolo Paulo está dando respostas acerca da volta de Cristo, porque tinha um grupo lá dentro, né, que estava perturbando a igreja, né, com essa ideia, né, e aí o apóstolo Paulo diz, não vai ser, inclusive na segunda epístola do apóstolo Paulo, entendeu, no capítulo 2, ele fala, não vai ser da maneira que vocês imaginam, como se o dia do Senhor já estivesse, né, entendeu, acontecendo, né, entendeu, não é dessa maneira. Tá? E o apóstolo Paulo tem dois textos clássicos que ele fala tanto na primeira epístola como na segunda ele fala de outra forma. Na primeira epístola, eu vou trocar agora, não vamos ler o texto, eu vou trocar de repente um texto ele fala na primeira e outro texto ele fala na segunda ou vice-versa. Né? E um texto ele diz assim, olha, eu trabalho dia e noite para não ser pesado a ninguém. E no outro livro ele fala, entendeu? Quem não trabalha também é bom que não coma. Não, nada a ver, irmão. Por quê? Aquela geração estava vendendo tudo que tinha, porque achava que Jesus voltava naquela geração, vendia tudo que tinha, passava a viver daquilo que vendeu, e aí acabava, e aí tinha gente sem trabalhar, vivendo à custa dos irmãos. Por isso ele diz, olha, eu trabalho dia e noite para não ser pesado a ninguém. Por isso ele diz, quem não trabalha também é bom que não coma. Porque ele está corrigindo exatamente esse problema, né, que tinha dentro da igreja, porque Jesus não voltou naquela geração e tal. Então, dito isso, tá, nós precisamos, primeiro, continuar com a nossa vida aqui na Terra. Nós temos uma vida. E deixa eu dizer uma coisa, inclusive principalmente para você, empresário, né? Empreendedor, empresário, e também você também. Que é funcionário, mas também tem que empreender na própria carreira. Empreender na própria, olha só, os valores aqui, nos negócios e tal. Então, quer dizer para você o seguinte, que existe um conceito errado dentro de parte do cristianismo, não é de todo o cristianismo, por favor, tá? Mas de parte, que acha que cristão tem que ser pobre. Porque bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Veja a palavra pobres de espírito.
Não é pobre materialmente. Pobreza de espírito é humildade no espírito. Não está falando de pobreza de bens. Mas lá, entendeu, o rico... É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos questionam a Jesus, então o que pode salvar? Jesus diz, aos homens é impossível, mas para Deus toda coisa é impossível, toda coisa é possível. Então, Jesus, ele não condena a riqueza. Aliás, Jesus teve no seu ministério ricos que ajudaram no ministério de Jesus. Jesus tinha Nicodemos, Maria de Magdala, ou como nós chamamos Maria de Madalena era rica. Tinha Joana, esposa de Cusa, que era um procurador romano, que também era rica. Tá? Marta e Maria eram uma família rica, abastada, que ajudavam a Jesus no seu ministério. Teve José de Arimateia também, que era rico também, e ajudaram no ministério de Jesus. Então não tem problema. A questão é, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então a pergunta é, onde é que está o teu tesouro? É em Deus ou nas riquezas? Então, se você depositar o teu tesouro nas riquezas, aí sim, aí é o problema. Aí pode ser um problema para o rico. Nós temos dois momentos, então, eu estou falando aqui porque eu estou falando para empresários, sim, também nesse momento, dando a resposta de Joana W. Estou usando essa questão aqui. Nós temos dois ricos, digamos assim, com pensamentos diferentes. Ele se aproxima de Jesus, era um jovem rico. Senhor, que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus começa a citar os mandamentos para a gente... digamos assim, resumir. Aí ele diz assim, Senhor, isso aí eu já fiz desde a minha infância. Na minha mocidade eu faço isso. Ou seja, então tiro de letra, já estou lá. Aí Jesus diz, então, só te falta uma coisa, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, aí tu pode me seguir. Que cara saiu triste, na verdade, porque... esse texto é utilizado até como pretexto. Então, exatamente. O cara vender. Exatamente. Triste, porque ele possuía muitas propriedades. Esse é o problema da interpretação errada. Jesus já sabia onde estava o coração dele. Jesus já sabia. O coração estava nos bens, não estava em Deus. Ele era apenas um religioso. Ele realmente não estava, o coração dele não estava em Deus. Aí o que acontece? Jesus, então, entendeu? Então, ele saiu triste porque ele possuía muitas propriedades. Porque isso foi um fato isolado, né? Um fato isolado. Todo mundo saiu vendendo tudo. Exatamente. Aí tem o outro caso, que é o oposto. Zaqueu. Zaqueu era fiscal da Receita Federal. Entendeu? Zaqueu era rico. Aí ele recebe Jesus na casa dele. E aí ele diz, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Isso estava na lei. Né? Na lei, numa reforma, inclusive teve já na lei lá em Deuteronômio, tem algumas, digamos, não é uma reforma, mas porém um aumento de responsabilidade lá em Deuteronômio, né? E aí está lá na lei, tá na lei esse negócio aí. E aí eu restituo 4 vezes mais, ou seja, estou pronto para cumprir a lei. E tem mais, Senhor, ainda vou dar metade da minha fortuna, ou seja, eu vou restituir 4 vezes mais a quem eu roubei. E ele sabia que tinha roubado, porque tinha a taxa do império, porém os fiscais, eles cobravam normalmente alguma coisa a mais e tal, aquela coisa toda. Faltava com informação, conhecimento. Exatamente. Na época, né? Então... a gente teve muito isso no Brasil, antes de todo esse negócio eletrônico que tem hoje, né? Fiscais iam fiscalizar empresas, você pagava tanto, o resto... Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Você mesmo. Eu vi acontecer muito isso, tá? Então, veja bem, Zaqueu diz, não, eu distribuo a metade da minha fortuna para os pobres. Ou seja, ele tinha uma fortuna. Sim. Olha só, ele tinha uma fortuna. E aí Jesus, hoje veio salvação a essa casa, porque também esse é filho de Abraão. Então, a vida do empresário, do empreendedor, daquela pessoa que ela tem que continuar normal, os estudantes têm que continuar estudando, se preparando para a vida, para ter uma profissão melhor, para ter um ganho melhor, para dar um conforto melhor à sua família. Tudo isso a gente tem que continuar fazendo. Agora, tudo para a glória do nome do Senhor. Ou seja, a nossa riqueza, os nossos bens, não devem ser motivo para a gente se distanciar de Deus. Não, de maneira nenhuma. Ao contrário, deve ser motivo para a gente cada vez mais adorar a Deus e reconhecer que tudo vem dele.
Então você pode sim. Aliás, por exemplo, um dos grandes problemas na área que eu vivo, que é a área de missões, é o quê? É o financiamento de missões. Dos 5 maiores problemas, que não vamos aqui citar, dos 5, né, para a gente resumir, mas os 5 maiores problemas do campo missionário, o maior problema é o problema de financiamento. E hoje, quantos empresários Deus tem tocado, pessoas que têm condições financeiras e tal? Eu estou com 2 aqui que, graças a Deus, ajudam a nossa missão lá no Nordeste, né? 2, o Leonardo ajuda, o Jonadab ajuda, tá? Então, e aí, as suas finanças, a sua riqueza deve ser para o seu conforto, para o conforto da sua família, para dar o melhor para a sua família, sim, tem que ser isso. Mas deve ser também, de algum motivo, para você glorificar o nome do Senhor através dos seus bens também, por exemplo, ajudando na divulgação do Evangelho na terra. Como é que você vai ajudar? Ajudando a sua igreja onde você está, entendeu? Ajudando projetos, então, que ajudam pessoas e tal. É dessa maneira que nós vamos ser. Então, os seus bens, você não pode, aí sim, você não pode estar preso aos seus bens. Só que, rapidinho, tinha um camarada aqui em Niterói, que eu vou falar aqui, boa parte de vocês vão saber quem é, que é um bom exemplo, que foi o pastor Custódio Rangel. Custódio Rangel, fundador do Centro Evangelístico Internacional de Careia. Eu conheci o pastor Custódio Rangel pessoalmente, mas assim, né, ele não sabia quem era eu. Tá? Mas eu conheci, eu servi muitos banquetes da Adonep como garçom ainda, e a Adonep fazia encontros lá no Castelo de Caraí, lá em Niterói, e o Custódio Rangel... grande parte dos bens do Custódio Rangel foram investidos no reino de Deus. Eu conheço a história dele e tal, entendeu? Então, os teus bens, você não pode estar preso a eles. O teu coração não pode estar nos teus bens, tem que estar em Deus. Mas os teus bens devem servir, se você tem, você pode fazer mais, construir mais, faça isso. Agora, você não pode colocar o teu coração nos teus bens. Agora, os teus bens têm que servir para você abençoar a sua família e também abençoar o reino de Deus de alguma forma, tá? E outra coisa importante, os teus bens, até nessa questão de não pode te separar de Deus, os teus bens não pode também tomar o teu tempo. Você que é empreendedor, aqui nós temos um, aqui nós temos outro, é muito ocupado, é muita coisa, muitos afazeres, mas separe um tempo, todo dia, você e ele, todo dia para Deus. Você e sua família, todo dia um momento do café, do almoço, não sei que momento, separe um momento para Deus, para você orar, conversar com Ele, ler a palavra dEle, tá bom? E então, esteja em um grupo, em uma igreja, numa congregação, para você, de alguma forma, ajudar no desenvolvimento do reino de Deus na terra. Então, os teus bens, a tua riqueza, não pode te separar de Deus de forma nenhuma. Ao contrário, deve ser motivo de todos os dias você glorificar, exaltar, agradecer a Deus por aquilo que você tem, por você poder então ter e dar um bom conforto à sua família e também, de alguma forma, ajudar no desenvolvimento do reino de Deus na terra. Não sejam desigrejados. eu tenho uma última pergunta. Deu para entender. Não, deu perfeitamente. Inclusive, a última pergunta para polemizar. Oh, meu Deus. Pastor Zé Edson, a gente falou sobre as várias escolas, a gente falou sobre de interpretação, né, da escatologia, a gente falou sobre arrebatamento. O anticristo, é um assunto que eu sei que não tem quase discussão nenhuma. O anticristo, na sua interpretação, é uma pessoa, é uma instituição ou é só uma ideia? E essa é porque são 2 em 1. E supondo que seja uma pessoa, uma instituição, seja lá o que for, essa pessoa, ela já veio, está vindo, vai vir ainda? Essa instituição já aconteceu, vai acontecer? Como é que você vê isso? Bem, pega aí 2 de Tessalonicenses, 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, e vamos ler, leia aí do versículo 1 em diante. Vamos ler a Bíblia, porque a melhor maneira de nós entendermos é entendermos sob o ponto de vista da Bíblia. Tá bom? Diga aí. Porque vós mesmos sabeis, irmãos,
que a nossa entrada entre vós não foi vã. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira. Aqui. Capítulo 2, aqui, pronto. O homem do pecado. Eu imaginei que fosse esse. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Estou no 5, continua? Continua. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém para que a seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora detém até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Só até aí mesmo, tá bom. Então veja bem que, segundo esse texto, o anticristo, o iníquo, o homem do pecado, tá? Ele é uma pessoa, ele não é uma ideia. Inclusive o apóstolo João é quem usa esse termo anticristo, é o apóstolo João. Sim. O apóstolo Paulo aqui usa o termo na primeira epístola de João, no capítulo 2, né? Inclusive ele diz no capítulo 2 que o espírito do anticristo já opera. Muito se tem feito anticristo, né? O espírito do anticristo já opera. Isso naquela época. Então, esse anticristo, na verdade, tudo aquele que se opõe a Cristo, a sua obra, né? Entendeu? E aí, nesse sentido, pode parecer que seria então uma ideia, um conceito, né? Então, aquela coisa toda, tá? Esse espírito é uma ideia, é um conceito. O espírito do anticristo, esse espírito de negar a existência de Cristo, negar a divindade de Cristo, já começou na igreja primitiva, já tinha esse problema dentro da igreja primitiva. No segundo e no terceiro século tivemos muitos problemas doutrinários por causa dessa questão, essa negativa, então, da pessoa, então, de Jesus como Senhor e Salvador, tá? Então, essa é um conceito, digamos assim. Porém, aí o apóstolo João disse que naquela época já muitos tinham se feito anticristo, já tinha o espírito do anticristo, já operava e tal. Então, o pensamento é que durante os séculos, aí se a gente for nominar, então, vários anticristos que surgiram na história, tá? Que pessoas que lutaram então para negar Jesus Cristo, negar que Jesus Cristo veio em carne, negar que Jesus Cristo é Deus e se opor a tudo então que se diz respeito a Cristo e tentar de alguma forma, inclusive, além de lutar contra ele, tentar de alguma forma tomar o lugar dele. Tá? Então, na história existiu. Nós podemos, então, nominar agora, né, nos anos 30 e 40 do século passado, Hitler, que é uma espécie de anticristo, apesar de que usou a religião para dar... E, aliás, o anticristo vai usar a religião também, tá bom? Você pode citar Napoleão Bonaparte também, daí você pode citar vários líderes que tentaram, imperadores romanos. Inclusive, a própria igreja primitiva entendeu o que eram os imperadores romanos. Quando Paulo fala sobre essa questão, entendia que eram os imperadores romanos, que tal. Então, na história, porém, existe um conceito, um entendimento nas escolas historicista, na escola futurista, principalmente, que é a nossa, dispensacionalista, que no final haverá um anticristo final. Digamos, vamos dizer assim, o anticristo dos anticristos. É tipo o chefão nas fases. Do videogame, né? Exatamente. Então, o anticristo que é esse exatamente que vai, de alguma forma, acender o poder, e aí não dá para a gente falar disso aqui, é muito pouco, vai acender o poder, aí o apóstolo Paulo chama ele de um iníquo, o homem do pecado, tá bom? E que se opõe a tudo, que se adora a Deus. Isso, né?
Dessa forma, sim. Porém, o apóstolo... Porém, o apóstolo João... o apóstolo João já confirma isso, e o capítulo 13 do Apocalipse confirma de uma outra forma, usa uma outra expressão, tá? Outra expressão. E no capítulo 19, né, entendeu? Do livro de Apocalipse, fala da batalha de Cristo contra, entendeu? Contra... Estou só perguntando. Então, eu acredito que é uma pessoa, não é uma ideia. Eu acredito, inclusive, no livro de Daniel, tu vai no capítulo 7, você vai no capítulo 12, fala do governo, desse governo final, de 42 meses. Não são 7 anos. O acordo de paz que ele fará de 7 anos, mas não quer dizer que ele vai mediar esse acordo de 7 anos, mas ele vai quebrar o acordo na metade dos 7 anos, na metade da semana, que a gente diz que é a 70ª semana de Daniel, ele vai quebrar o acordo e o governo mesmo dele, ferrenho, com força no mundo, vai ser a última parte, então, vai ser o 42 meses. 42 meses dá o quê? 3 anos e meio. 3 anos e meio. O livro de Apocalipse, capítulo 12, fala de 42 meses. Capítulo 13 fala de 42 meses. Daniel 12 fala de 42 meses, fala de 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Lá em Daniel fala 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, né? Fala de maneira diferente, né? Mas a ideia, então, dessa questão de anos, tá? Então, o anticristo, para mim, é uma pessoa. E hoje, aí entra hoje a sociedade, vocês acompanham, meu Deus do céu. Hoje, o que o mundo está pedindo hoje? O mundo está pedindo hoje um moderador mundial. Segundo o mundo hoje, inclusive antes da Elizabeth morrer, ela mesma, né, a rainha Elizabeth, falou que o mundo precisa tipo de um governante mundial, de um moderador mundial para resolver todas essas questões e tal. E o mundo tem pedido por isso. Por esse governante. O mundo está se organizando em blocos, né, tá, para diminuir esse... Por exemplo, a Europa, você tem hoje a Europa, né, organizada, lógico, hoje a Grã-Bretanha fora, tal, aquela coisa toda, né, tá, ainda tem países fora também, mas a maior parte da Europa faz parte disso. Aí o nosso governante agora também está tentando reorganizar uma ideia dele antiga, né, que é a União da América do Sul. Você tem os tigres asiáticos se organizando, você tem a Organização Africana dos Países, isso é bom, mas isso é uma preparação, então, para essa centralização do poder. Sinais que a gente falou. Esses são sinais. Isso é uma preparação. Agora, isso não quer dizer, gente, que o anticristo vai governar em todo o mundo. Não quer dizer isso. Nunca existiu na história, apesar dos grandes impérios. Existe, por exemplo, Estados Unidos. Foi durante muito tempo, hoje eu nem sei se é ainda, mas foi a grande influência do mundo, entendeu? A polícia do mundo, os Estados Unidos, né? Aí tinha um problema com a Rússia por causa disso, aliás, até hoje tem problema com a Rússia, tá? Então, veja bem, mas os Estados Unidos governava todo mundo? Não, nunca governou e nem vai governar. Então, o anticristo ele não vai governar em todo mundo, porém, ele vai ter ascendência, ele vai ter, de certa maneira, poder, autoridade sobre a maior parte das nações do mundo, né? E vai ter esse governo, que é o período que nós entendemos que é o período final da tribulação, que aí a gente diz que é 42 meses. Os textos são tão claros, 42 meses, 1 ano, um tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou seja, 3 anos e meio, tá? Tanto em Daniel como em Apocalipse, são tão claros que não tem nem como a gente imaginar. Não, isso fala de um período e tal, entendeu? Eu entendo que esse período mesmo será de maneira literal. E eu entendo que haverá, sim, um governante. Agora, isso é um assunto que dá pano para manga e dá muito tempo de debate, de discussões que a gente não tem. Agora, isso são sinais. Essa preparação do mundo, inclusive com as moedas eletrônicas, né? Entendeu? O mundo está sendo preparado para isso. No final do ano que vem, o Banco Central já vai lançar no Brasil o nosso real digital. Nosso real digital, lógico, inicialmente em fase de testes e tal, mas esse é o caminho, tá? Essa unificação de moedas, né? Essa coisa toda. Então, o mundo está sendo preparado para esse governo mundial. Porém, esse governo mundial, gente, olha só para encerrar aqui essa minha fala.
todo poder concentrado, isso tanto no campo político, sei lá, administrativo de empresa, como no campo religioso também. Todo o poder concentrado na mão de uma pessoa, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, não dá certo. Por que que não dá certo? Porque o homem está corrompido pelo pecado. Então, todo poder, e é isso que vai acontecer nesse período, então, o anticristo, então. É só em Jesus Cristo, é lógico, o líder perfeito, né, que vai dar certo, lógico. Mas o anticristo, ele não vai dar certo exatamente por causa disso, porque ele vai querer, então, digamos assim, dominar tudo e fazer tudo da forma dele. E aí, tudo aquilo, todo ponto discordante. Qual é o ponto discordante principal? O cristianismo. O cristianismo é um ponto discordante. Porque o cristianismo fala de justiça social e de outras coisas mais, né? Fala de liberdade, né? Entendeu? O cristianismo fala de liberdade, né? E então esse poder vai estar concentrado na mão de uma pessoa, lógico, vai ter os seus assessores, aquele em volta dele, mas, entendeu? Vai estar concentrado na mão, então, de uma pessoa, e eu acredito plenamente que é. Agora, isso aí já é outra discussão. Por que eu acredito que é? E não dá tempo para a gente fazer isso. Tá certo. Então, para você que chegou até aqui, não deixa aí, né, de curtir, deixar de se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações, deixar o seu comentário, sugestões do próximo vídeo. Queria agradecer a presença do pastor Zé Edson mais uma vez, né, aqui nesse canal. Aguardamos aí, né, a volta dele, ele está sempre aqui, é sempre bem-vindo. Com certeza. Vamos falar sobre tricotomia e dicotomia na próxima... Esses camaradas só me colocam, hein? A gente fala sobre isso. Mas queria falar também da Missão Ajudar. Você que ainda não faz parte desse projeto, tá no QR Code aqui e na descrição vai estar as informações da conta. Não deixe de participar, né, do trabalho que eles desenvolvem. Aí a gente não vai explicar tudo aqui de novo, mas além do trabalho na própria cidade, tem os missionários, enfim, que são apoiados pela missão. E, pastor Zé Edson, considerações finais para a gente encerrar. Bem, obrigado Léo, obrigado Jonadab, obrigado pelo carinho de vocês, né, para comigo, né, Deus abençoe a vida de vocês, tá? E obrigado você aí do outro lado, né, que tem nos acompanhado, tem participado então do canal aqui, né? Lembrando sempre, é muito importante, né, você ver, você curtir, como o Léo já pediu, né, eu pedi para você se inscrever, indicar para outros amigos, também indique para outros amigos. Você vai estar apoiando o canal Valores de Negócio também, e de alguma maneira você vai estar também compartilhando do nosso trabalho lá no Nordeste, tá bom, Deus? Então, recompense a vida de cada um de vocês, tá? E eu quero aqui deixar agora, nessa consideração final, quero deixar uma palavra para a igreja, desde a liderança até os irmãos mais simples, porque a igreja do Senhor tem os líderes, precisa ter, tal, tudo bem, faz parte do reino de Deus, nós precisamos ter a liderança, tá bom? São os líderes da igreja, porém não são maiores do que você, que é um simples membro, ninguém no reino de Deus não tem maior nem menor. Na hierarquia da igreja, da denominação humana aqui na Terra, né? Lembrando, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma só, os lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, de todas as denominações, que servem unicamente a Jesus como Senhor e Salvador. Então, aí está a igreja do Senhor. O João viu em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 em diante, uma multidão de todos os povos, tribos, nações e línguas que estavam em pé diante do Cordeiro com palmas na mão, ou seja, já tinham recebido a vitória final. Tá? Então, quem são esses, de onde vieram? Esses são saídos da grande tribulação e estão diante do Cordeiro, tá? Diz o ancião a João. Tá? Então, aí está a igreja do Senhor, independente do nome, da denominação. Se é pentecostal, se é neopentecostal, ou se é tradicional. Se é church. Se é church. Church tem pentecostal church também. Tem. Church é a igreja, né? Apenas nós pegamos... Quando fala church, é a igreja da parede preta. Então, aí está a igreja do Senhor. Então veja bem, para você líder, pastor, vocês que estão aí, por favor,
Eu não tenho a utopia, vamos dizer assim, eu acho que seria até utopia, essa palavra seria utopia, de achar que todas as denominações vão se unir em uma única e tal. Porém, a Igreja de Cristo é única. Aí você discorda doutrinariamente daqui, você discorda de lá. E nós estamos falando de escatologia, porém, eu estou falando no geral. Você discorda daqui, um é dicotomista, outro é tricotomista, mas todos nós temos unicamente a Jesus como Senhor e Salvador. Para você que faz parte de igreja nos lares, né, das células, você é a igreja do Senhor, porque você é uma eclésia. O que é uma eclésia? É uma congregação, uma assembleia de pessoas que se reúnem, então, com o objetivo. Qual é o objetivo da igreja em si? Da eclésia, chamada igreja no sentido espiritual, que somos nós. Então, o objetivo é adorar Jesus, é comungar uns com os outros e é divulgar o nome de Jesus Cristo na terra. Então, a minha palavra para vocês é o seguinte: por favor, não vamos entrar, qualquer coisa ou outra, isso é heresia, e aí o outro, isso é heresia, não, e está fora. Não, prega Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ensina que Jesus Cristo é o único Salvador, ensina que Jesus é Deus e que Ele morreu na cruz para pagar o preço da nossa redenção, porém Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele voltará, e Ele vai governar, entendeu? E então nós vamos estar para sempre no estado eterno com Ele. Então é a igreja do Senhor. Então, por favor, fala línguas, não fala línguas, isso não tem importância. Quando a gente chegar lá, a gente vai entender plenamente todas as coisas. Então, vamos nos amar, vamos respeitar uns aos outros, vamos ajudar uns aos outros, independentemente do nome da sua denominação, desde que ela tenha Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Então, vamos fazer isso em nome de Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Jonas. Amém. Até o próximo vídeo. Até.